Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos na segunda parte do capítulo 19 do livro Missionários da Luz, intitulado Passes, onde André Luiz está visitando o centro espiritualista onde Alexandre trabalha e está acompanhando esse trabalho em específico que é o de Passes. Então ele observa os trabalhadores desencarnados que precisam ter certas qualidades e os trabalhadores encarnados que também precisam ter algumas qualidades, mas que toda pessoa que quiser trabalhar nos passes pode, desde que estude, desde que procure sempre a sua reforma íntima, mas sim, e que pode trabalhar. E André faz mais perguntas referente ao recebimento do passe e nós paramos na metade do capítulo, que diz o seguinte: a elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Todavia, meu amigo, considerei, admitamos que esta nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemo-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores? Lembrando que no slide anterior veio uma senhora pedir o auxílio do passe e André Luiz agora questiona se ela não viesse a nenhum local de religioso, ela teria esse benefício? E Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conhecia em Alexandre, observou: se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, em suas meditações naturais receberia o auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior, e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis, pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Satisfeito com as elucidações recebidas, reconheci que não me competia interromper o curso dos trabalhos, tão somente para satisfazer minha curiosidade pessoal. Então, sobre esses sentimentos retos, nós trouxemos o item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Então aqui está dizendo que se a gente tenta fazer os nossos deveres diários, seja como mãe, como pai, como trabalhador do seu serviço, da sua profissão, está fazendo os seus deveres, nós somos então, é como se estivéssemos fazendo prece. O novo companheiro dirigiu-me a diferente setor. Postávamo-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou atenção. Analisei-o acuradamente. Com assombro,
notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida, e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Enderecei ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, disse ele bondosamente, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Colocou a destra amiga sobre a fronte do cavalheiro e acrescentou: este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto, dentro de sua individualidade dominadora, é compelido a destruir várias concepções que se lhe figuravam preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, doem-lhe no íntimo, como marteladas, em certas circunstâncias. Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se, mas sofre intensamente, porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo, a caminho do vasto território da compreensão geral. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando, desde ontem, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual, e no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores, que segregaram matéria venenosa imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro, pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade deste órgão de importância vital determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: isto, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Então esse senhor está fazendo um esforço mental gigantesco aliado à prece regeneradora para se melhorar.
para dominar as suas más tendências, as suas emoções, dominar a si mesmo. Permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem, de escura, se fizera opaca, desfazendo-se pouco a pouco, sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele sensibilizado, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo, em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo. A gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão, que a sustentam no presente drama biológico. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas, vagueando em várias direções, dentro do sublime laboratório de forças geradoras, dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação. Anacleto continuou: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, e o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: não obstante a fé que lhe exorta o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo à tristeza angustiosa, em certas circunstâncias. Há 6 dias permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica, em condições anormais, e por isso vemo-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Então, esta senhora que está buscando pelo auxílio do passe, ela tem fé, ela tem elevados sentimentos, mas ela sente uma tristeza angustiosa e também absorve a matéria mental doentia do companheiro.
Estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando minha admiração, o novo companheiro, dando os passes por terminados, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora, um vaso, que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força de circunstâncias que independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador: não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome do nosso Pai. Em vista disto, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro. Tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho e, finda a operação, observou-me: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se talvez em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso: estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após
10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. E dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Percebendo meu espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas suas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito, para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu: este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se por isso mesmo o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras, e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguiu auxiliando enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais,
compreendemos com mais clareza a intensidade, a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minutos junto ao serviço de assistência magnética renovava-me as concepções referentemente a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Foi Alexandre que, ao reaproximar-se de mim, chamou-me à realidade. Os trabalhos haviam terminado. Abraçando-me às despedidas, Anacleto acentuou: será sempre bem-vindo. Volte ao nosso setor quando quiser. Seu concurso ser-nos-á valioso estímulo. Não encontrei expressões para corresponder-lhe à generosidade humilde, mas creio que o devotado auxiliar compreendeu meu olhar de profundo reconhecimento. E acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, reconheci que meu entendimento se dilatava, como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. Então, trazendo um trecho do capítulo da Justiça das Aflições, que diz o seguinte: logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então é muito importante nós fazermos o exercício de ver, contabilizar o tipo de pensamentos que temos durante um dia, a oscilação do nosso humor durante um dia. Será que é mais para pensamentos superiores, pensamentos inferiores, emoções superiores, emoções inferiores? Vamos fazer essa análise e vamos nos dar conta de que estamos também produzindo fluidos bons ou ruins para nós e para quem convive conosco. Então, bons estudos a todos nós. Chegamos ao fim do capítulo. Um beijo a todos e fiquem com Deus.